Olá a todos e todas. Hoje vamos continuar a nossa série sobre psicanálise multidimensional e vamos falar sobre os complexos junguianos e as vidas passadas. Essa é o grande link com a psicologia junguiana. E Jung não estava completamente, não desconhecia completamente essa ligação. Acredito que não. O que Jung fala sobre os complexos está aqui no meu livro Psicanálise e Vidas Passadas. Eu peguei o inteiro texto de Jung, que se chama Uma Teoria Geral dos Complexos. É um livro muito importante dele, tão importante que um dos nomes com os quais ele usava identificar sua psicologia era psicologia complexa. Psicologia complexa vem de complexos, não porque ela é complicada, vem de complexos. Então, a psicologia complexa é a psicologia que aborda os complexos, porque para Jung, os complexos eram a via régia para chegar ao inconsciente, não os sonhos. E ele tem essa percepção porque ele trabalhou com outro tipo de paciente, e, portanto, ele teve uma outra experiência da psique. E ele percebeu o quanto a gente entende sobre a psique a partir dos complexos que ele começou a identificar e a localizar, por assim dizer, na psique, a contornar com os seus experimentos de associação, que ele fez já ainda no hospital no psiquiátrico Burgosli. Então, por que eu estou dizendo que os complexos são as vidas passadas? Eu não estou criando uma verdade absoluta. Fique claro, eu não estou criando regras, porque esse é um campo completamente novo. E como eu não estou recebendo orientações transpessoais de outras entidades, eu estou avançando conforme o conhecimento me permite, conforme a experiência, a minha reflexão e meu trabalho de conhecimento mesmo, de pesquisa. Então, pelo que eu observação em mim e em vários pacientes, os complexos são um pacote de questões, de assuntos relacionados a uma vida passada. No complexo você encontra quem você era, você encontra as questões que você traz daquela vida, ou seja, os problemas que você tinha naquela vida. Você traz também as tuas ambições, os teus desejos, os teus sonhos, as tuas qualidades e os teus defeitos. Traz uma inteira personalidade. O recorte é, em primeiro lugar, a primeira, vamos dizer assim, camada que a gente encontra, o recorte, que é o problema com o qual você morreu, o principal. A coisa que deixou a marca, que te feriu. Mas a partir dela, como se fosse realmente uma ferida, que é também um portal, a gente encontra uma inteira personalidade. Não vamos necessariamente descobrir, porque eu não fiz isso, até porque não faz muito sentido descobrir cada detalhe de uma vida, porque requer muito trabalho e não vale a pena, porque a gente está vivendo aqui. A gente só faz essa jornada porque ela nos permite viver melhor aqui e resolver coisas daqui. Só. Então, mas eu quero deixar bem claro, o complexo, ele traz uma encarnação nossa. É simples. E se você olhar para você mesmo, para você mesma, você tem uma série de características, tem coisas que te deixam desconfortáveis, tem coisas que você gosta, tem coisas que você deseja ter, tem coisas que você não quer, tem coisas que você pensa e etc, etc. Então, você é uma pessoa com várias características
né? E assim o teu complexo terá uma série de características de sensibilidades, de tendências, de dificuldades e de facilidades que remetem àquela vida. Numa outra vida você também tinha gostos, desgostos, facilidades, dificuldades, desejos e etc, etc. E é por isso que hoje você pode ter dificuldade em enfrentar algumas coisas que você precisa ou até quer, porque você sente uma resistência interna. A resistência interna que você sente, às vezes, não sempre, mas às vezes, pelo que eu observei na minha prática clínica, a resistência interna em superar obstáculos na vida, superar dificuldades, questões que você quer superar, vem de outra vida, porque você era uma pessoa, é sempre o mesmo espírito, mas é uma pessoa diferente. Você viveu outras coisas, em outro contexto histórico. Então, tanto que quando eu faço o trabalho de regressão, trabalho com a vida passada, eu não simplesmente vou lá para consertar alguma coisinha, porque não sou mecânico. Eu vou lá, precisa entender a psicologia daquela pessoa. É isso que o choque e a solução vem daí. Porque tem uma psicologia que remete a um tempo histórico, a um contexto social e cultural e religioso. E hoje você está em outro. Então, o que a gente precisa fazer é construir uma ponte para que você hoje, que é o que conta, possa entender o passado, para que você possa entender as suas dificuldades e resolvê-las. Essa ponte a gente constrói a partir não de arbitrariamente, a partir dos sintomas do complexo. O complexo, ele se manifesta, Jung falando, tá? Jung, tá tudo escrito aqui, tudo no sentido que a explicação do que são os complexos e segundo Jung, depois eu parafraso Jung para que ele seja mais compreensível e aí eu mostro o que isso significa. Então, o complexo ele vem como uma massa, por assim dizer, entendeu? Uma massa, como se fosse um grande hematoma que você tem e que te inviabiliza o funcionamento normal do teu corpo. Ele como um hematoma, ele reúne muita quantidade de sangue, imagina isso, tira energia, portanto, do resto do sistema, do corpo, do ser. Ele impede certos movimentos, movimento pode ser sair de casa, movimento pode ser se separar, movimento pode ser ficar, movimento pode ser fazer essa escolha, outra, qualquer coisa. O ser de hoje precisa continuar evoluindo, né? E ele não está conseguindo porque tem coisas que o prendem. Quando Jung falava que o processo de individuação é uma libertação dos condicionamentos internos e também externos, mas dos internos, ele falava disso. Individuação não tem como acontecer se você está preso a medos, a dificuldades, a coisa que você não entende. Quantas das coisas que a gente sente, a gente entende de verdade? Não entende, porque o mundo interior é complexo mesmo, é complicado, é difícil. Tem que ter muito autoconhecimento para entender, para conseguir encontrar o fio da meada. Então, o complexo ele se manifesta por sintomas. A pessoa complexada é uma pessoa que reage impulsivamente, vamos dizer assim, por exemplo, é uma pessoa que reage impulsivamente a determinados estímulos. Exatamente como se você está com um machucado na mão, bem feio, e só de perceber que alguma coisa está para encostar no machucado, você já grita. Essa é a reação exagerada. Porque tem um machucado. Ele não é visível, não é físico, e aí a gente acha que não é nada, porque a gente está ainda no tempo da pedra, e a gente acha que só existe o que é mensurável, mas Descartes já passou, precisamos acordar para uma nova era. Então, o complexo é isso, existe uma grande área da psique, grande ou pequena, mas um complexo sempre remete a uma área consistente da psique que está tomada por conteúdos. Conteúdos são imagens, são sentimentos, porque não vem no racional ainda. Então, são imagens, sentimentos, tendências, impulsos, uma coisa lá, uma salada de coisas que geralmente dá medo, dá desconforto
pelo simples fato que a gente não sabe o que é, e a psique não fica à vontade com isso, porque como é que você vai lidar? E influencia a tua vida, no sentido de você tende a não fazer certas coisas, a fazer outras coisas, a não se mexer de um jeito, a falar assim, a falar assado, e não é livre. O complexo tira a tua liberdade. Qual liberdade? Não de ir à praia, não. O complexo tira a tua liberdade de florescer, de se desenvolver como você precisa. Precisa. Não quer só, precisa. E isso, então, o que precisa fazer é ir olhar para o monstro e enfrentá-lo. Por isso que precisa de uma terapia para fazer isso, uma terapia de psicanálise pós-junguiana, no mínimo junguiana ou pós-junguiana, porque senão qualquer outra não vai saber lidar com isso, porque não tem nem os conceitos para isso. Então precisa aprender a enfrentar o monstro, porque é assim que nos parece inicialmente como um monstro. Você pode ter medo de perder a cabeça, você tem medo de pirar, você não sabe o que vai acontecer com você, enfim. Porque tá vinculado a uma emoção muito forte. Que como você nunca olhou direito para ela, a emoção vai crescendo. Mecanismo normal da psique. Não é porque você é você, fulano é fulano, não é assim. Vai crescendo, vai ficando sempre maior e vai te deixando sempre mais sem fôlego. E aí você não consegue, você se afasta, mais você se afasta, pior o monstro se torna. Por isso que é importante fazer um bom trabalho analítico com uma pessoa competente, que não se encontra facilmente, tá? Uma pessoa competente. Só que aí a gente descobre que talvez você queira, porque você precisa, você quer desabrochar. Quem não quer desabrochar, quem não quer se realizar na vida, ser feliz, ficar bem na própria pele, se sentir bem consigo mesmo, todo mundo quer. Agora, fazer é outra coisa, porque para realizar isso, para entrar nessa jornada, precisa ter coragem e precisa aceitar questionar algumas coisas que estão te prendendo, porque o condicionamento não é fora, só dentro, e fora tá tudo bonito. O condicionamento dentro se alia ao condicionamento fora. E às vezes as pessoas, eu vejo muitas pessoas, e nem se fala mulheres, né? Porque são as que mais buscam ajuda, né? Mas a prisão fora, o limite em que se colocam no mundo, nas relações, é muito melhor do que enfrentar o monstro. Por isso que Jung falava que todo mundo foge da alma. Então as pessoas ficam choramingas. Eu estava falando isso em análise ontem com uma formanda minha, né? Que ela falava, ela tem uma amiga que reclamava das coisas e tal, uma pessoa inteligente, né? E aí ela tentava ajudar, essa paciente minha falava, porque eu sou daquela que busca resolver. Só que aí eu percebi que ela não serve para nada, ela só queria desabafar, porque ela tá aqui com o problema, mas não chegou ainda no limite, ainda aguenta, então tem que deixar. Se a pessoa só muda quando ela não aguenta mais, só que às vezes é tarde demais, tem isso também. Então, precisa querer, precisa entender que é necessário, precisa abraçar a própria causa, precisa gostar um mínimo da gente, precisa ter a nossa vida como algo precioso, que não podemos desperdiçar, precisa ter responsabilidade para conosco, para entrar numa jornada de autoconhecimento. Senão a gente fica se desperdiçando por aí, com medo de sermos alguém e não simplesmente a sombra dos outros. Então, os complexos, voltando ao assunto dos complexos, eles se manifestam via sintomas. Geralmente, sintomas desagradáveis. Exatamente. Você vai encontrar o bom, depois você resolveu o complexo. Aí você encontra o bom. O tesouro, que é o tesouro do herói. Você encontra, então vem um sintoma desagradável de qualquer tipo, pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser dificuldade disso ou daquilo, pode ser pensamentos repetitivos, pode ser uma tristeza, pode ser uma dificuldade de tomar uma decisão, um trabalho que você não gosta, qualquer coisa. Então a gente vai sondando inicialmente do que se trata, né? Por que você está nessa situação? O que acontece é que muitas vezes primeira, vamos dizer assim, etapa do trabalho não resolve o problema, mas te
ajuda a ter clareza, que é importante ter mais clareza, ter mais, se diferenciar mais do problema, assim, não estar completamente mergulhada, né? Ter uma visão, perceber as relações, algumas coisas. Agora, resolver não necessariamente. Por quê? Porque tem que ir mais fundo. Você entrou no hall do palácio. Agora tem que entrar na primeira sala e começar a explorar o que tem. Nesse processo, que é o trabalho de psicologia profunda que eu faço, aí a gente encontra, às vezes, lugares que transcendem a experiência da pessoa. E a questão que eu notei é que, depois de muito tempo de prática, eu percebo pelos sonhos, tem sonhos das pessoas que querem comunicar uma mensagem, uma mensagem. Só que eles fazem isso com uma veemência e uma intensidade e imagens tão fortes que transcendem o significado, ou a necessidade, o tipo de mensagem. Tipo, porque os sonhos também têm camadas. Então, o sonho, às vezes, quer falar uma coisa que você está fazendo, né? Porque o sonho é um feedback sobre o que você está fazendo, sobre a tua vida. O sonho está conversando com você, para complementar a tua visão. Isso é Jung, tá? Para complementar a visão consciente. Então, está dizendo, olha, mas tem isso, tem isso, tem isso. Para olhar para essa situação específica, qualquer uma, da tua vida agora. Só que o que eu vejo, muitas vezes, é que nesses sonhos tem uma profundidade, tem um espessor, tem uma intensidade que é desnecessária para falar sobre isso. Já falamos, já estamos entendendo isso, mas não precisa toda essa. Por quê? Porque esse problema que você está vivendo, ele tem uma raiz lá para trás, muito mais forte. Eu vejo muito isso, muito, muito. Então, o problema lá atrás de outra vida, sobretudo quando é grande, geralmente ele se reflete aqui aparentemente pequeno, só que você não consegue superá-lo. Só que ele fica sempre perturbando. Por que que ele é pequeno? Porque você não aguentaria o tranco de enfrentar o tamanho da coisa. Então ele vem, é quase assim, tá espremidinho uma coisa, só que fica, e fica, e fica, e permanece, e te perturba. Então, Jung mostra no seu livro, que eu decodifiquei palavra por palavra, quase parágrafo por parágrafo, literalmente aqui nesse meu livro, Psicanálise e Vidas Passadas. Jung, ele fala dos complexos, né? O livro dele chama-se Teoria Geral dos Complexos, que está todo aqui. Não é um livro grande. Então, ele diz, os complexos é como se tivesse uma personalidade própria. Não é a tua. Não é como você é hoje. É uma personalidade própria. Eles têm uma série de tendências, como qualquer pessoa. Numa direção, na outra, fazer isso, fazer aquilo. Gostos, desgostos, limitações, retrações e impulsos. O complexo, ele age a tua revelia, sempre. E na psicologia, Jung descobriu que tudo aquilo que você não quer olhar, da psique, age em você sem que você dê permissão. Assim no mundo real também. No mundo real também. Porque se você o teu vizinho tá montando um arsenal com bombas e você faz de conta que não vê, uma hora explode o prédio e você também vai estar explodindo com o prédio. Então, se fingir de sonso, não funciona. Na psique não funciona mesmo. E o efeito é mais rápido do que no mundo real. Onde tem muita gente, a gente pode achar que não era comigo, era com outro, blá, blá, blá. Na psique, não. Na psique, atua. Então, tudo vem à tona. Tudo uma hora vem à tona. Então, quanto menos você olhar, mais a coisa se avoluma dentro de você. E aí você começa a ter também sentimentos de perseguição, você se sente angustiada, você vai ter que se abstrair mais ainda, se divertir, se distrair, etc. Então, os complexos, eles têm uma independência, como se eles ocupassem
uma parte da psique que você não alcança conscientemente. Então, quem é você? Você é a personalidade desta vida, com essa consciência que você desenvolveu hoje, que pode não ser grandes coisas, porque ela está só baseada na tua família de origem, nos seus amigos, no que você, na social media, naquilo que você recebeu do mundo. Você não desenvolveu nenhum senso crítico. Essa é a tua consciência. Você é isso. Mas você não é só isso. Ninguém é só isso. Mas o que você vai dizer de você? Eu sou isso. E tudo o resto que você de qualquer forma é, geralmente muito mais do que isso, fica na sombra. Então, o complexo, ele pode estar crescendo a tua revelia logo do teu lado e você não o percebe. Aliás, conscientemente você não o percebe, mas como a psique não é burra, a psique sente o perigo. Qual é o perigo? O perigo é tudo aquilo que desequilibra. Não tem bem ou mal. Tudo aquilo que desequilibra. Isso porque, como Jung disse, a psique é como se fosse um organismo vivo. E todo sistema ecológico, ele tende a um equilíbrio. Assim é a psique. Então, a gente se defende da percepção que tem alguma coisa dentro de nós pressionando e criando angústia, por exemplo, antes mesmo dessa angústia vir à tona, assim, vum, explodir. Já quando a gente, assim, lá com o rabo do olho percebe isso, como um animal perceberia, coisas assim, já nos defendemos, já criamos defesas. Quais são? Nos distraímos. A gente afasta a consciência dessa percepção, que não é muito inteligente, mas é isso que a gente faz. Afasta para olhar em outra direção e mergulhar em outro lugar. E assim é como se a gente não visse, né? A gente não vê, mas a coisa continua lá. Esse é o primeiro mecanismo automático, ao máximo, todo mundo faz isso e não é... É assim, é a primeira coisa, porque é tão rápido o processo que precisa de muita consciência, muita presença a si próprios, como a gente chama, tecnicamente, para perceber esse mecanismo. Aí você pode, inclusive, usar, quando necessário, porque você está consciente, você escolhe, você não está também sendo agido pelos mecanismos internos. Você escolhe se direcionar para outro lugar, mas não se iludindo que você está fugindo, que a coisa não existe. Então, é exatamente assim o complexo. Você mora nessa mansão, você ocupa um quartinho e você acha que você mora numa kitnet. Você mora numa kitnet. Tudo sob controle, tá tudo, você sabe onde tá tudo. Só que não é uma kitnet, porque aí você sente coisas estranhas, assustadoras, de onde vem, do vizinho, do outro, de não sei aonde. Não vem de todos os outros quartos que estão nessa mansão. Cada um pode ter uma vida. E aí? E cada um tem alguma coisa. E tem sempre, pelo menos um, que está se sobressaindo, porque é o que você precisa ver agora. Não amanhã, agora. É a sirene tocando. Aí como que a gente faz? A gente vai ter que... Mas isso é muito importante, ter uma pessoa competente que te ajude a lidar com isso. Por quê? Se você estava achando que a tua vida era um kitnet, porque a tua mamãe estava num kitnet, todo mundo está num kitnet, e é tão bom, é tudo bonitinho, arrumadinho, tudo sob controle. Você não tem estrutura psíquica para enfrentar o desconhecido desse tamanho e explorar a tua mansão. Não tem estrutura. E é perigoso psicologicamente. Por isso que tem todas as defesas. As pessoas vão fazendo milhões de coisas antes de começar a pensar, a talvez olhar, né? Mas tem que olhar, porque isso dá medo, mas também é uma fonte não só de autoconhecimento real e de empoderamento pessoal, como também de qualidades que estão lá, sabe? É diferente quando você começa a ter domínio sobre uma mansão
e sair de um kitnet. A tua identidade muda. Muda a tua identidade. Essa mudança é gradual, como tem que ser, para você não pirar, porque esses processos são sérios. São sérios. E é importante a gente lembrar disso. Não se pode brincar com a psique assim impunemente. Tinha uma paciente minha de muitos anos atrás, que ela foi fazer uma sessão de respiração lá, de renascimento. Bom, durante vamos fazer isso, durante a sessão, ela entrou numa outra vida, ou uma outra vida entrou nela. Devia estar à flor da pele, porque senão não chegaria a isso. E aí, pum, e ela ficou 3 dias em estado alterado, porque a terapeuta tentou, não sei quanto que ela entendeu, tentaram fazer alguma coisa lá para acalmar a situação, mas depois ela saiu da sessão, ela ficou uns 3 dias e me ligou uma noite, eu estava andando na rua com minha cachorra, e ela me ligou desesperada, porque ela estava em outro lugar. Ela não estava no domínio de si. Isso é muito perigoso. Eu fiz com ela uma regressão enquanto eu estava andando na rua com a minha cachorra para reequilibrar as coisas, para criar um equilíbrio psíquico, para ela não pirar. Eu já tinha um bom tempo de trabalho com ela, então ela não estava assim, solta né? E aí a gente conseguiu encontrar um eixo e ela voltou. Então, é assim. A mesma coisa aconteceu com uma outra pessoa que foi fazer o que era a constelação familiar. A gente acessa coisas. Não estou dizendo que não é para fazer, gente. Pode fazer, mas saiba que você está mexendo com potencial terreno minado. Então, você é um minado. A psique é um terreno minado. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Porque você vai identificar as coisas que são boas para você no instinto. Não com base nos teus medos, na tua covardia, que é tão comum, mas com base no teu bom senso. Você desenvolve um bom senso. E você vai saber lidar com o desconhecido que pode aparecer de repente. Então, é muito importante esse processo. Então, os complexos, eles estão literalmente no quarto ao lado da tua kitnet, que não é um kitnet, é simplesmente um quartinho. Numa mansão bem grande, e você deveria ser o dono dela e não o inquilino. Se vocês derem uma olhada no meu livro, vão entender, é muito importante, porque o que eu estou falando não vem de nenhuma religião, Deus me preserve disso, vem da experiência clínica e pessoal, porque não tem separação. Começando com Freud, sempre foi assim. Então, a psicanálise oferece os instrumentos para fazer um trabalho tão fino de autoconhecimento que você chega praticamente a outra dimensão. É isso que aconteceu comigo, é disso que eu estou falando nessas lives, e essas lives estão aqui para para preparar uma conversa maior que vai acontecer em agosto com o lançamento do primeiro volume de uma série de livros que vão contar histórias verdadeiras sobre exploração da psique em outras dimensões, né? Não só em uma outra vida passada, no caso muito importante, como em outras dimensões da existência. Então, eu agradeço muito a sua presença e eu vou agora passar para meu próximo compromisso aqui, que está me esperando, e até a próxima. A gente se vê na terça-feira na segunda-feira, com mais uma live de psicanálise multidimensional. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.